Beleza, pronto. Show. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo legal? Ok. Beleza. Gente, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês peguem aí papel, caneta, que a gente vai anotar algumas coisas, se pintar algum insight aí, vocês anotam também, tá bom? Não vai ser um negócio estático, tá? Eu quero que isso seja bem dinâmico, então precisou, teve alguma dúvida, levanta a mãozinha, tá? Que aí eu vou vendo aqui para a gente poder parar e ir tirando as dúvidas. Qual é a minha intenção aqui? É passar um pouco de conhecimento para vocês do que é a ansiedade, tá? Porque às vezes vocês estão brigando com alguma coisa que vocês não conhecem direito o que é. Então eu vou passar um pouco do que é. A gente vai passar algumas técnicas que vão ajudar a organizar o dia. O ansioso, quando ele é organizado, tende a ser menos ansioso. Umas técnicas de respiração também para ajudar vocês, tá bom? Mas o que eu quero é que isso aqui seja um grande bate-papo. Embora eu tenha a veia de professor, não quero que isso seja uma aula. Eu quero que seja um grande bate-papo, um encontro entre amigos, sabe? Que a gente vai conversando e vai botando aí qualquer dúvida, qualquer coisa que sinta que está te freando, tá? Que aí a gente vai conseguindo solucionar aos poucos, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Estão comigo aí? Beleza, beleza pura. Então vamos lá. Aqui é uma breve apresentação minha, pô. Luiz Assunção, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, tenho algumas pós-graduações aí. Hipnose clínica e hospitalar foi a que deu uma virada de chave para complementar a minha maneira de atender, né? Eu, quando fiz a acupuntura, eu fiz com a finalidade de poder entender um pouco mais como que era o ser humano no seu interior, e a acupuntura me trouxe a relação das emoções com o corpo. Eu não tinha isso muito bem estruturado, e a acupuntura me deu isso. E a hipnose veio para selar, né? Porque imagina você conseguir compreender que cada estrutura do teu corpo tem uma emoção relacionada e você ali poder agir nessa emoção, a hipnose ela me deu essa ferramenta e que faz a total diferença nos meus atendimentos hoje, tá? Esse é o início do projeto, de como que eu pensei, né? De estarmos reunidos aqui para explorar esse tópico. A ansiedade é uma emoção universal, eu digo isso porque ela não afeta só quem tem ansiedade, ela afeta toda a sociedade em volta dessa pessoa, tá? Porque afeta dentro de casa, afeta no trabalho, afeta as relações interpessoais. Então, é uma emoção universal. Tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje, vocês vão ver aqui no slide a seguir. E o que eu quero aqui é explorar com vocês essas estratégias. Estratégias que sejam práticas, para você poder reconhecer, ter a clareza e poder lidar antes que a crise tome uma proporção muito grande. Tá bom? Aí, que dado complicado. Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil sofrem de ansiedade. E esse quadro está aumentando. Está aumentando porque a ansiedade está se partindo. Eu estava até conversando com o Ricardo, acho que o Ricardo está aí, ele estava falando sobre a síndrome de burnout, né? Ou seja, a gente está criando diversas síndromes associadas a quase o mesmo princípio, entendeu? Então, olha como é que isso está sendo complicado, né? 20 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de ansiedade, e dentre essas 20 milhões, uma grande parte está utilizando medicamentos cada vez mais fortes, que, na verdade, não que eu seja contra, eu acho que a medicação ela tem um momento exato para entrar, mas também deve ter um momento para sair. A gente não tem que ficar de eterno nela, né? E o que a gente vê hoje é que as pessoas estão ficando cada vez mais dependentes da medicação e cada vez mais longe de se livrar dela, né? Então, essas iniciativas, como eu tenho, como outros amigos nossos têm, a Aline tem também, da gente poder passar isso para os outros,
seja em live, seja em mentoria, seja num bate-papo, mas o quanto a gente puder falar que a pessoa tem como, ela tem uma força dentro dela que, usada bem, ela consegue diminuir muito essas, essas adversidades. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais chance a gente tem de diminuir esse número, entende? Porque as pessoas vão começar a compreender que vai chegar uma hora que o remédio vai fazer mais mal do que bem, né? Então, se a gente não modificar a nossa vida, não modificar fatores, que eu vou colocar aí para frente também, a gente vai ficar refém de algo que vai matar mais do que ajudar, né? Então, isso daqui é uma reflexão. Quem está aqui não está sozinho, tem muita gente nesse mesmo barco, e a gente está aqui para fazer esse mundo um lugar melhor, né? Então o que eu vou passar, vocês podem replicar, eu vou estar aberto aqui direto, entendeu? Vocês têm meu celular, está todo mundo lá dentro do grupo. Então a gente está aqui para ajudar, é fazer realmente desse mundo um lugar melhor. Isso é uma frase que o nosso mentor fala, né, Aline? O Romani fala muito, né? Pessoas mudam o mundo, né? Então, se a gente deixa as pessoas melhores, a gente vai ter um mundo melhor. Então, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Então, vamos lá. Esse daqui é um esquema para vocês entenderem um pouco como que a ansiedade age no corpo da gente, tá? Ela age no efeito dominó. A gente tem algo que starta, que eu coloquei aqui como medo, tá? Ele é genérico, ele pode vir de qualquer lugar, ele pode ser físico, pode ser psicológico, não importa. Esse medo faz um hiperestímulo dentro das nossas amígdalas cerebrais, que faz com que a gente vivencie esse estresse. Eu botei aqui, ó, devemos parar esse dominó aqui. É nessa área aqui que a gente age, né? A gente fala lá no movimento, a gente acredita que todos nós vivemos num estado hipnótico, né? E esse estado hipnótico ele varia de acordo com os acontecimentos no dia a dia. Então, isso daqui, o medo, ele pode ser startado de diversas maneiras. Porque o cérebro ele pode associar várias coisas às suas demandas. A estresse, a medo, a incerteza, incapacidade. O cérebro ele pode associar. Então, às vezes, você passou por uma situação complicada que te causou um estresse muito grande e uma pessoa que estava a 3 metros de distância de você, com um perfume muito forte, o teu cérebro associou aquela situação ao cheiro daquele perfume. A pessoa não estava nem no meio da confusão. Mas aí o que acontece? Você está na rua muito bem, tranquila e serena, quando você sente o cheiro do perfume, você, bum, entra naquele start da ansiedade. Entende? Então, quando a gente consegue trazer a clareza para isso, para as situações, quando você consegue perceber quais são os momentos que você entra nesse estado, fica muito mais fácil da gente combater ele, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto é isso, é trazer clareza. Quanto mais claro tiver para você, melhor é para a gente combater, tá? Então, é nessa hora aqui que a gente entra, ó. A gente faz com que as amígdalas sejam estimuladas de uma outra forma para poder trazer você a um estado hipnótico melhor, certo? Antes de chegar na ansiedade em si, no estresse. Então, vencendo a ansiedade, tá? A gente vai começar com o que é a ansiedade, alguns dos sintomas e como vencer ela de maneira fisiológica. Aqui eu vou botar uma quebra de tabu, tá? Gente, ansiedade não é ruim. Ansiedade é bom. A ansiedade é o que faz você se livrar de N situações no teu dia a dia. A ansiedade ela é um mecanismo de defesa. É ela que vai fazer você correr de um acidente. É ela que vai fazer você conseguir se desvencilhar de algum problema. É ela.
é um mecanismo de defesa. É um mecanismo que o corpo cria para poder você ou fugir ou lutar, certo? Ou você vai partir para dentro do problema, ou você vai fugir daquele problema. O problema hoje da ansiedade é quando esse sistema não desliga. Ou seja, é quando você permanece com esse sistema ativado por muito tempo. Ou quando esse sistema é ativado diversas vezes no dia, só que sem uma determinada causa, certo? Uma causa que seja, vamos botar aí, real, tá? Porque é uma outra quebra de paradigma. O cérebro da gente é burro. O cérebro da gente não é algo muito inteligente. O cérebro da gente como é que eu vou falar? Gerenciador de dados, certo? Então ele pega o que você vê, gerencia, distribui para as várias caixinhas que ele tem. Então aqui, eu estou vendo um mouse. Como é que eu sei que é um mouse? Porque o meu olho viu, mandou lá para dentro, aí ele foi na caixinha das imagens, na caixinha das imagens ele foi para a caixinha das palavras, da caixinha das palavras ele foi para a caixinha dos sons, e aí eu consigo falar que isso daqui é um mouse. Entende? Mas o cérebro ele pegou todos esses dados que ele tem, juntou e me deu aquela questão. Então, para o cérebro, realidade é o que ele está pensando naquele momento. Isso é realidade. O cérebro ele não consegue perceber o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Ele não consegue perceber isso. Ele percebe o que você está pensando naquele momento. Então, se algo que te deixa ansioso foi algo que aconteceu lá atrás, se você pensar nesse algo, o cérebro vai startar como se você estivesse passando por isso naquele momento. Porque para ele aquilo dali é a realidade. Compreende? Então, a ansiedade, ela nada mais, nada menos é que um dispositivo de defesa do corpo, certo? Vai fazer com que você corra ou que você lute, certo? Os sintomas dela são variados, mas partem de um conjunto básico, que seria perda da visão periférica, ou seja, você acaba focando. Por que isso? Eu preciso olhar em quem eu vou bater ou eu preciso olhar para onde eu vou correr. Então, você perde a visão periférica para focar no teu objetivo. Você tem um aumento da frequência respiratória, porque eu preciso de mais oxigênio no sangue. Então, você respira e precisa de mais oxigênio. Por quê? Se eu for correr ou se eu for lutar com alguém, eu preciso que meus músculos estejam bem nutridos. Por isso que a gente tem uma aceleração no batimento cardíaco, para mandar mais sangue para as regiões mais periféricas e manter toda essa estrutura bem energizada. Tem alguém aí com áudio... já botei aqui. Entendeu? Então, manter essa região bem nutrida. Então, você tem perda da visão periférica, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. Você tem a audição mais focal, porque eu preciso saber se tem alguém correndo atrás de mim. Então, você acaba tendo uma visão, uma audição muito mais aguçada para o que está próximo de você, tá? Então, imagina isso se você está numa área onde tem uma barulhada danada. Imagina o transtorno que isso não faz na tua cabeça. Entende? Então, esses praticamente são os sintomas básicos que as pessoas têm. Perda da visão periférica, aumento da frequência respiratória, aumento do batimento cardíaco e audição mais focal. Tá? Isso é um problema? Isso é um problema. Porém, temos que lembrar que é um mecanismo de defesa, certo? Tem alguém aí com o áudio ligado aqui. Desliguei o áudio de novo. Acho que é Lila. Lila? Eu acho que é Lila aqui. Desliguei teu áudio, tá, Lila? Rapidinho aí, só que está vazando o áudio. Então, vamos lá. Esses são os sintomas. E como que a gente pode vencer de maneira fisiológica essa ansiedade?
quebrando esse sistema, fazendo com que o cérebro perceba que você não está passando por aquela situação. Tá certo? Essa é a maneira de quebrar isso fisiologicamente. Só que eu vou mostrar isso lá atrás. Vamos lá. Os sintomas mais comuns são esses que eu falei com vocês, né? A ansiedade ela é uma reação natural do corpo ao estresse. Então, os sintomas mais comuns incluem, tensão muscular, palpitação, sudorese, preocupação excessiva, inquietação, dificuldade de concentração e um medo irracional, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a ansiedade é uma emoção caracterizada pela apreensão e sintomas somáticos de tensão, em que o indivíduo antecipa um perigo iminente, catástrofe ou infortúnio. Entenderam? Ou seja, a ansiedade é uma sensação muito ruim e ela tem como função preparar o corpo para lidar com a ameaça. Vocês têm que entender isso, que quando o corpo arma essa defesa, ele está agindo de acordo com o que o teu cérebro está pensando naquele momento, com o que a tua mente está acreditando naquele momento. Não necessariamente você pode estar passando por aquilo, entende? Então, começam a perceber que algumas coisas no decorrer do dia de vocês podem estar gerando isso. E se a gente consegue identificar, olha que maravilha. Então, a gente agora, nesse processo, o que eu quero no final desse workshop é que vocês tenham essa capacidade de conseguir identificar os gatilhos que geram esses estressores em vocês e que a gente consiga trabalhar com as técnicas, cada um deles, certo? Fazendo com que vocês consigam se libertar de pelo menos aí 90% das crises que acontecem com vocês. Tá beleza? Alguém aí tem alguma dúvida? Alguém levantou alguma mãozinha aqui? Não? Eu não quero ficar falando sozinho não, hein? Beleza? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos lá. Do que eu expliquei até agora, alguém está com alguma dúvida em relação a isso? Pode falar aí. Tranquilo? Tá tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza. Show. Então vamos lá. Então, eu coloquei isso daqui porque parece bobo, tá? Chegou para vocês já. Eu coloquei isso daqui porque parece bobo, mas são coisas assim que acontecem no dia a dia da gente. Não receber um bom dia, brigar com alguém no trabalho, receber uma fechada no trânsito. Como eu expliquei, o perfume de uma pessoa, uma música que está tocando lá longe, uma palavra que alguém fala conversando com alguém atrás de você. São várias coisas que podem startar, entende? Porque o cérebro ele vai armazenando, ele vai criando ligações com as coisas mais improváveis. Eu, quando estava fazendo a pós de hipnose, a gente tinha uma amiga que eu até ia mandar para ela, acabou que eu esqueci. Ela tinha um medo absurdo de barata. Um medo absurdo. Deixa eu tirar aqui para vocês prestarem bem atenção. Ela tinha um medo absurdo de barata. E o que aconteceu? A gente fez várias regressões com ela e nunca conseguia chegar nesse ponto, né? E em uma aula, um professor que a gente tinha uma ligação muito grande, chegou, começou a conversar com ela e iniciou um processo. E ela foi aceitando aquele processo, né? Então a gente chegou numa cena onde ela tinha 5 anos de idade, o irmãozinho dela tinha 2 anos, o pai dela tinha quebrado a perna e ela estava cuidando com 5 anos de idade do irmão de 2 e do pai com a perna quebrada, porque a mãe precisava ir trabalhar. A mãe era enfermeira, precisava trabalhar. Ela morava numa casa perto, assim, com uma ruazinha de barro, e na frente tinha um sítio que tinha umas vacas e uns bois. Mas esse sítio ele era cercado só com a cerquinha de arame farpado.
Deu um estouro nos bois, no sítio em frente, e eles vieram avançando para a cerca, e ela estava na rede. Na verdade, ela tinha deixado o irmãozinho dela na rede, e ela foi pegar uma água para o pai. Quando ela olhou pela porta, viu as vacas derrubando a cerca e indo em direção à varanda dela. Olha isso. Ela foi, tirou o irmão da rede, entrou em casa, as vacas passaram levando rede, levando tudo que tinha na varanda. E depois dessa cena toda, que ela estava chorando na frente do pai, o pai pegou um chinelo e matou uma barata que estava na parede. Olha aonde que entrou o medo da barata dela. Tá vendo? Ou seja, tava, a cena em si era já um negócio. Fala, Dudu. A cena em si já era um negócio catastrófico, porém, ela não tinha medo de vaca, ela não tinha medo de barulho, ela tinha medo do quê? Da barata. Porque depois daquela cena, o pai dela matou a barata e foi o jeito do cérebro registrar aquilo. Entende? Então, as coisas, as crises, elas podem vir de N situações, mas trabalhando elas, a gente consegue resolver, tá? É isso que eu quero dar uma esperança para vocês. É possível resolver, tá? Não é impossível, não. É muito possível. E os gatilhos, eles podem ser diversos, mas trazendo clareza, a gente consegue resolver cada um deles, tá bom? Alguma dúvida aí ou não? Tranquilão no guidão? Beleza. Então, vamos lá. Como que a gente já pode iniciar um processo para diminuir a ansiedade? Mais uma vez eu repito, é possível sim diminuir a ansiedade. Eu vou passar uma série de mudanças que vocês podem fazer que já vão ajudar. E eu garanto, se vocês mudarem algumas, só não precisa nem ser todas, se vocês mudarem algumas, vocês já vão perceber que as crises vão cair muito. Vocês vão começar a ter as crises com menos frequência, tá? Primeira delas, exercício físico. Exercício físico, ele está ligado à liberação de diversos hormônios que ajudam o teu corpo a relaxar, ajudam o teu corpo a manter mais o foco, entende? Eu botei aqui, ó, ajuda a liberar endorfina, que são substâncias químicas que melhoram o seu humor e reduzem a ansiedade. Importante, encontrar uma atividade física que você goste e faça dela uma parte regular da sua rotina. Gente, pode ser qualquer coisa, pode ser uma caminhada, pode ser dança de salão, pode ser zumba, funcional, beach tênis, pode ser qualquer coisa, mas alguma coisa que te dê aquela vontade de começar, de ir, entende? Então tem que ser algo prazeroso, tá? Eu sempre peço para meus pacientes, quando eles não fazem nada, nenhuma atividade física, 100% sedentária, eu peço para eles criarem um hábito, pelo menos durante uma semana, de dar uma caminhada de 5 minutos. 5 minutos. Caminha durante 5 minutos por uma semana. Aí eles falam assim, pô, Tavinho, mas isso não é atividade física. Não, não é. O que eu estou querendo é instalar um hábito. Você vai criar o hábito de caminhar, entende? Então, não comecem querendo correr uma maratona. Se vocês não praticam atividade física, comece com a caminhada, mas uma caminhada diária, aquele compromisso que você não vai perder para você mesmo, entende? Todo dia eu vou caminhar 5 minutos. Bota o tênis, bota a roupa e 5 minutos, certo? Terminou esses 5 minutos, volta. Está tranquilo? Faz 10. Está tranquilo? Faz 15. Mas vai criando hábito, entende? Exercício físico é fundamental para a diminuição da ansiedade. Alimentação saudável. Poxa, lá no grupo tem uma nutricionista que é muito minha amiga. Eu queria ver se ela tinha entrado aqui, porque eu ia pedir para ela trocar uma ideia em relação a isso. Existem muitos alimentos
que ajudam a gente a combater a ansiedade. Em contrapartida, outros que ajudam a gente a ter ansiedade, certo? Tem muitos alimentos que inflamam as nossas células nervosas e o cérebro da gente são só células nervosas, entende? São neurônios, tá? Aqui eu botei uns exemplos, ó. O uso excessivo de cafeína, açúcar refinado, alimentos processados, tá? Aqui eu estou dizendo optar por alimentos ricos em nutrientes como frutas, vegetais, proteínas e grãos integrais. Então, eu estou lendo alguns estudos que vêm falando sobre a inflamação do intestino relacionado a distúrbios mentais, tá? Então, assim, para quem não sabe, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O segundo lugar onde a gente tem mais neurônio é no intestino, entende? Então, a gente tem no cérebro e logo em seguida no intestino. E tem muita coisa que a gente come que inflama essas células, certo? Então, vão fazer com que a gente perca foco, com que a gente tenha déficit cognitivo, fique sim mais difícil de aprender alguma coisa ou de se concentrar em algo. Então, uma alimentação saudável, você fazendo acompanhamento com nutricionista, fazendo um detox, desintoxicar o corpo, né? É o tal do desembrulhar menos e descascar mais, certo? A gente precisa adotar isso na nossa prática diária. Então, a gente já tem duas soluções que são bem tranquilas de serem feitas, que é exercício físico e uma alimentação um pouco mais saudável. Vamos lá para a terceira. Sono adequado. Oi, Luiz, pode falar, deixa eu Aline. só complementar aqui isso que você disse da alimentação. Um dos alimentos mais potentes assim para combater a ansiedade é o açafrão. E é algo tão simples, tão baratinho. E se você fizer o uso ali de 30 miligramas ao dia, gente, já tem uma melhora assim significativa. O, Então, o açafrão é o que a gente chama de cúrcuma também ou não? cara, não sei te falar. É porque a cúrcuma também ela é um anti-inflamatório poderosíssimo Pesquisar aqui, e ela sim. ajuda muito nisso daí também, entende? A cúrcuma ela é sensacional também. Deixa eu pesquisar se é a mesma coisa. Isso. Quer falar mais alguma E coisa, outra Aline? coisa que eu. Ah, parece ser a mesma coisa. Ah, viu? É porque tem regiões que falam açafrão e tem regiões que falam cúrcuma. É, Mas é assim, aquela raizinha, de qualquer forma, é aquela isso, raizinha. isso aí. Eu não sei se ainda, se você vai falar sobre. Vou esperar, porque de repente eu vou adiantar aqui alguma coisa. E Tranquilo, aí tem erro depois não. eu complemento, se faltar. Então, ó, vamos lá. Olha que dado importante esse daqui, ó. Dormir menos de 5 horas aumenta o risco de depressão. Então, gente, imagina só quem fica no celular lá até tarde. Isso é uma outra questão que eu vou falar também. Eu já vou usar esse gatilho para dar essa informação para vocês agora, tá? A falta de sono ela pode aumentar a ansiedade. Certifique-se de dormir o suficiente todas as noites. Estabeleça uma rotina de sono regular. Evite dispositivos eletrônicos antes de dormir e crie um ambiente propício para o descanso. A gente, quando dorme, é a hora que o nosso corpo entra num estado de regulação, certo? É onde o nosso corpo começa a trabalhar para equilibrar tudo aquilo que a gente desgastou durante o dia. Células musculares, os neurônios, toda a tua atividade de defesa que você tem durante a noite, certo? Toda a tua energia, ela é restabelecida no sono. Qual é o sono adequado? Uma temperatura média aí entre 22 e 24 graus. Seria, não é nada utópico. Tem algumas regiões do Brasil que você tem que botar muito casaco, muita coisa para chegar nessa região. A gente aqui no Rio de Janeiro tem que ligar ar-condicionado, não tem para onde correr. Mas isso daí seria a qualidade ideal de sono, essa temperatura, porque é uma temperatura que favorece a liberação de alguns hormônios,
você está no completo escuro, na completa escuridão. Quando você está na escuridão, você libera o hormônio do crescimento, que é o GH, e você libera também a melatonina, que vão ajudar numa série de num restabelecimento das células nervosas. Então, isso já melhora demais a relação da ansiedade. Eu acho que eu botei aqui uma respiração, não. Não, aqui já é o 3-2-1, né? É isso aí. 3-2-1. Então, anota isso daí num papel, tá, gente? Porque isso daqui é uma. Ah, Vivi pediu para falar? Só um minutinho. Pode falar, Vika. Então, quando você estava falando em relação ao sono, eu vejo que para mim o meu maior gatilho é esse, é o que me gera realmente a ansiedade. Porque desde que eu tive estudo, né, a minha filha, então são 6 anos de realmente de privação, né? A minha base de sono é essa, 5 horas, né? É muito pouco eu consigo ultrapassar. Então eu vejo que quando eu tenho esse sono, que não é esse sono reparador, o meu dia é só gatilho, é só ansiedade. E isso vai, a minha dor, né, que é essa dor que eu citei até hoje lá no grupo, só vai potencializando. Então, eu chego num dia com uma dor extrema na minha coluna, né, um cansaço extremo, e também não consigo dormir bem, né, porque uma coisa vai desencadeando a outra. Então, realmente, eu acho que a privação de sono, para mim, é o meu pior gatilho. Se eu não tiver uma noite de sono tranquila, né? Não sei se é isso aí, né? Esse contexto aí que você está falando. Não, faz parte, isso daí faz parte. Lembra daqueles gatilhos estressores? Cada um tem um, entende? A privação de sono que você tem vai dar uma baixa em toda essa tua parte cognitiva. Então, você vai ficar com uma suscetibilidade maior a não conseguir resolver determinadas coisas. E isso daí vai começando a gerar outros gatilhos. Gatilho de incapacidade, e isso daí vai te deixando cada vez mais nervosa. Você vai começar a ficar preocupado se o que o outro está achando do que você está pensando agora. Você começa a criar N cenários na sua cabeça, entende? Então, a privação de sono, ela é um dos piores males, não só para a ansiedade. Ela é um dos piores males para o ser humano, para o corpo, tá? A gente gasta uma energia absurda se adaptando. É aquela história do. Pode falar, Aline, pode falar. Tá Pode contar a mutada. história aí primeiro. Pode Oi? contar a história que você disse, aquela história. Pode contar. Então, aquela história do sapo. Vocês sabem dessa história do sapo na panela? A maioria que sabe. Vocês sabem? Se não sabe, eu vou falar. Não sabe não, Paulinha? Então, o sapo, ele tem um poder de adaptação à temperatura absurdo, certo? Então, ele consegue regular a temperatura dele bem. Então, se você pega um sapo e coloca ele dentro de uma panela e acende o fogo com água, o sapo ele vai regulando a temperatura dele, a temperatura da água. Nisso, ele vai fazendo uma troca de energia. Em N momentos, ele podia ter pulado para fora da panela. Só que ele se adapta tanto, que ele gasta tanta energia dele, que a hora que ele não consegue mais se adaptar, ele também não tem força para pular. Aí ele vai lá e fica cozido, entende? Então, assim, o corpo da gente tem uma qualidade que muitas das vezes eu acho que é um defeito. A gente é muito adaptável, a gente se adapta a tudo. Só que a gente não consegue perceber a quantidade de energia que a gente gasta para se adaptar a tudo. E isso vai cansando a gente. Então, imagina, você está se adaptando ao ambiente tóxico do teu trabalho, você muitas vezes está se adaptando ao ambiente da tua casa, você está se adaptando aos amigos que você tem em volta de você está perdendo energia. Aí, a hora que você quer tentar sair, tu não tem energia para sair, entende? Porque começa a entrar num ciclo, né? A gente fala aquela roda de rato, né?
Você vai girando, 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 girando e não sai do lugar, entendeu? Só queima, queima, queima e não sai do lugar, tá? Então, assim, fazer uma atividade física, consumir um conteúdo de qualidade, ter uma boa noite de sono, fazer uma boa alimentação, isso tudo você vai dando energia para o teu corpo, tá? Se você ainda tem uma quebra de paradigma e uma mudança de consciência, porra, aí você achou o norte. A chance de você sair desse loop é absurda, entende? Então, assim, é o que eu estava falando com a Aline mais cedo. É o trabalho que eu estou fazendo aqui, é o trabalho que a Aline faz, é o trabalho que outros parceiros de dimensão da gente tem, é de passar isso para o mundo. Quanto mais gente entender que é possível, que dá para a gente sair disso, melhor. Entende? Pode E falar aí, Aline. é o simples que funciona. E muitas vezes a gente questiona, nossa, mas só isso, né? Vou fazer só isso e vai resolver. Cara, experimenta. Então, essa questão do sono, realmente, qualquer pessoa, Viviane, né? Qualquer pessoa que dorme mal à noite, a tendência é ter um dia ruim. Você vai estar muito mais suscetível ao estresse, e o estresse é justamente o quê? Né? O que vai desencadear aí todos os outros sintomas da ansiedade. Então, para dormir bem, há algumas táticas simples aí também. É comer o kiwi, né? Que é um alimento assim que já tiveram testes que foram muito mais efetivos comparado com a melatonina que a gente compra, né? É, o kiwi e a cereja vermelha. Então, inserir esses alimentos durante a semana aí vai ajudar na melhor qualidade do sono. A questão de acordar e tomar sol, né, no rosto ali, na maior parte do corpo, né, sem roupa. 10, 20 minutinhos ali é algo assim, né, que já vai fazer essa produção de melatonina aumentar. E o importante também é não ter luzes, né? Como o Luiz falou, não ter nada ligado, uma luzinha. A gente tem, né, um monte de aparelhos eletrônicos. Tira tudo da tomada. À noite, no quarto, fecha blackout, tem que ser escuridão. Quando você está no escuro, seu cérebro vai entender, opa, agora é hora de dormir. Né? Antigamente, caía o sol, começava a escurecer, era hora de todo mundo ir para a caverna e dormir. E hoje não, a gente tem luz, a gente está protegido, então a gente continua e continua. Principalmente com esse vício, né, de celular, de tela e todas essas coisas. Então, tudo isso vai influenciar no sono. E outra coisa que eu queria complementar aqui, quando você disse da caminhada, né? A importância da caminhada, ela não está só ali no trazer aquela descarga de hormônios do bem, a dopamina e tal, mas o simples fluxo óptico, gente. Isso é assim, é muito diferente de você ir lá e fazer uma esteira na academia, tá? Porque o fluxo óptico, enquanto você está vendo várias coisas, árvore, banco, pessoa, cachorro, aquele monte de coisa que vai passando nos seus olhos, automaticamente vai te trazendo essa calma e essa tranquilidade, né? Que quem está ansioso não consegue sentir de jeito nenhum. É verdade, porque é um estímulo sensorial, mas é um estímulo sensorial do bem, né? Você está vendo outras coisas, e a natureza ela já te transmite uma energia enorme. Então, se puder fazer a caminhada na rua e se ainda tiver um lugar bonito Principalmente para no ver, parquinho, né? Num parque, uma porra, pracinha, gente, que tenha árvores, né? ali o contato com a natureza, o pisar na grama descalço, o É, abraçar uma árvore, é poderoso e é simples, né? É algo assim, simples, foi Deus que criou pra gente. dá para fazer, né? É isso aí. Ó, essa técnica daqui é uma técnica que eu já utilizo ela há um tempo com alguns pacientes meus, que a técnica é 3-2-1. Não é nada demais. O nome 3-2-1 é só porque são as horas. Então, ó, vocês podem anotar aí. De repente, eu vou botar todo esse material lá no grupo. Tá? Eu vou ajeitar ele em PDF e vou botar ele lá. Tá? Mas é bom anotar, porque sempre quando a gente anota, a gente aprende mais. Entende? Então, vamos lá. Ó. 3 horas antes de dormir, não ingerir nenhum alimento muito gorduroso ou pesado. Porque você vai fazer com que teu estômago trabalhe de uma maneira desnecessária. E isso não é bom. Isso vai criar um déficit na tua noite de sono.
2 horas antes de dormir, você revisa tudo que você tem de fazer no dia seguinte, encaixa eles, encaixa o que você não conseguiu fazer hoje em algum outro horário livre. E 1 hora antes de dormir, não utiliza nenhum eletrônico, certo? Deixa eu dar uma pausada aqui, porque o que acontece? Eu estava falando isso essa semana, acho que é quando eu estava com a Paula e com a outra Aline. A gente estava Foi conversando, comigo, não foi foi. com a minha. Falei, então, cara, não tem coisa melhor para ansiedade do que você organizar, você saber aonde que você tem que botar cada coisa em cada lugar. Isso traz uma paz danada. Então, assim, eu todo domingo eu sento e faço o meu planejamento da semana. Então, eu coloco tudo que eu tenho que fazer. Eu vou para a academia, os pacientes que eu tenho que atender, o horário do meu jiu-jitsu, tudo eu coloco e deixo sempre umas 2 ou 3 horas livres, sem nada marcado. Por quê? Essas 2 e 3 horas são para eu encaixar as coisas que acontecem. Sempre acontece alguma coisa. Sempre alguém vai te solicitar para alguma coisa, ou no meu caso, um paciente não pode ser atendido num determinado horário, aí ele me pergunta se eu posso atender em outro, então eu já tenho lugar para encaixar, tá? Então isso vem no que eu falei. 3 horas antes de dormir, não ingerir nada muito gorduroso ou muito pesado. 2 horas antes de dormir, você vai pegar esse teu planner aí e vai dar uma olhada no que você tem que fazer no dia seguinte. Por quê? Você vai dizer para o teu cérebro assim, ó, não precisa me perturbar com isso não, hein? Já está tudo anotadinho aqui, tá? Deixa eu dormir tranquilo, porque tudo que eu tenho que fazer amanhã já está aqui. Aí teu cérebro vai falar, tá bom, bonitão, mas tu esqueceu de fazer isso aqui hoje. Aí você vai lá e fala, não esqueci não, não deu, mas aqui, ó, já vou fazer isso daqui tal dia, isso daqui tal dia, isso daqui tal dia, certo? Você dá a ordem para o teu cérebro que você já está com tudo organizado, é menos uma coisa para ele se perturbar, entende? Então você quando vai dormir com essa sensação de que o que você teria de fazer já tem hora e local marcado para fazer e o teu dia a dia já está todo selecionado, cara, a chance de você ter uma noite de sono é absurda, tá? Então isso daí eu chamo do número 2, do 3-2-1. E 1 hora antes de dormir, não utilizar nenhum aparelho eletrônico, gente, mas é nenhum mesmo. Porque o que acontece? Cara, os aparelhos eletrônicos, eles estimulam uma área do nosso cérebro que mantém a gente em foco, mantém a gente ligado. Então, o que acontece com a grande maioria é que a pessoa fala assim, ah, cara, eu estou sem sono, vou ver uma televisão para descansar. Eu, quando começo a ver televisão, eu durmo. Não, você não dorme. O teu sistema desliga para te proteger. Ou seja, o teu cérebro ele não está mais aguentando ficar ligado. Então você vai lá e cai no sono. Entendeu? Então a sacada que eu dou para a maioria dos meus pacientes é 1 hora antes de dormir, desliga tudo e faça uma leitura que você não precise pensar. Tem muita gente que gosta de ler a Bíblia, tem muita gente que gosta de ler outros livros de romance. Não importa o que você vai ler, mas que seja uma leitura que você não precise pensar. Você vai começar a ler, a tua mente vai começar a desacelerar e o sono vai vir. A hora que o sono vier, você simplesmente apaga a luz, fecha o livro e ó, deita de lado. Uma observação que eu coloco, que eu faço, eu utilizo isso, é dormir com pensamentos positivos. Ou seja, me bateu aquele soninho, desliguei a luz, virei e dormi, eu começo a pensar que o meu dia no dia seguinte vai ser maravilhoso. Eu começo a ser grato por tudo aquilo que eu tenho, entende? Então você vai colocando pensamentos positivos e vai adormecendo com isso. Você começa a educar o teu cérebro a pensar de uma forma diferente. Ele cria um novo padrão. Isso é transformador. Então, aqui também tem técnicas de relaxamento. Tem muita gente que faz yoga, faz tai chi. Eu
Eu não faço yoga, não faço tai chi. O que me acalma é o jiu-jitsu, tá? Eu amo lutar, quem me conhece aqui sabe. Embora a gente saia de lá todo amarrotado, parece que um trem passou, mas eu saio de lá bem, centrado. É a minha forma de extravasar. Eu gosto do ambiente, eu gosto da galera, já convivo com eles há mais de 15 anos. Aí, a Aline faz yoga, top. Agora, uma prática que desde quando eu comecei a minha vida se transformou foi a meditação, gente. Meditar é vida. E meditar não é nenhum bicho de sete cabeças, cara. Meditar é treino como você treina qualquer coisa. Como você treina um exercício na academia, como você treina uma matéria no colégio, na faculdade, como você treina uma receita de bolo. É treino, certo? É treino. Eu hoje consigo meditar até no trânsito. Me dá ali 30 segundos, eu já vou lá para o outro canto do mundo e volto tranquilo. Certo? Que eu eduquei a minha mente a isso. Entende? Então, assim, pô, Aline, quer fazer a técnica agora? Já que a gente está falando de relaxamento, o que você acha? Você acha que vai dar? A criançada já está querendo dormir? Ó, já tá chegando aqui. Oh, tá. Ó, então a gente... Vamos fazer o seguinte, você pode continuar aí, eu coloco elas e volto. Eu acho que vai ser melhor mais no final. Beleza, pura, Beleza? tranquilão, sem problema, valeu. Então, Vem. assim, a gente tem essas técnicas de relaxamento, elas são excepcionais. O que a técnica de relaxamento vai fazer com a pessoa que é ansiosa? Vai fazer você desacelerar a mente, desacelerar o pensamento, né? Eu digo que a cabeça de uma pessoa ansiosa, eu acho que eu dei esse exemplo também quando eu estava conversando com as meninas aqui outro dia. Imagina que você está sentado numa estrada, certo? E o que você está vendo ali na estrada é a tua mente, são os teus pensamentos. O ansioso, ele não consegue nem ver o volume de carro que está passando. Os carros passam tão depressa, tão depressa, tão depressa, que o cara, você não consegue ver marca de carro, cor, consegue ver se tem gente dentro, porque os pensamentos eles estão assim, ó. Você está lá, você está cá, você está aqui, muita coisa ao mesmo tempo passando. A meditação, a yoga, o tai chi, eles vão te trazer para o momento presente. Então você vai começar a fazer o quê? A educar o teu cérebro, a toda vez que ele sai, você trazer ele para o momento presente. Ele saiu, você traz ele para o momento presente. Quando você começa a dominar isso, o teu cérebro ele começa, você sentadinho ali do lado da estrada, ele começa a ver os carros passando um pouco mais devagar. Você já consegue perceber a cor do carro, já consegue perceber a marca. E na medida que você vai evoluindo, você vai sentir que você vai conseguir ver até a cor da roupa da pessoa que está dentro do carro. E isso, para quem é ansioso, cara, é uma arma, entende? Então, a meditação, yoga, tai chi, mindfulness, que o pessoal gosta, que é uma meditação. Mindfulness não é nada mais, nada menos que você estar 100% presente no local. Então, assim, essas técnicas, elas vão fazer com que você consiga desacelerar os teus pensamentos, certo? Quando você começa a dominar isso, você vai entender que você consegue colocar o foco naquilo que você quer. Isso vai melhorar a tua performance no esporte, caso você seja atleta, vai melhorar a tua performance no trabalho, porque você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava antes, certo? Vai melhorar os teus relacionamentos dentro de casa, porque você vai perceber que muitas das vezes que você explodiu, explodiu porque você não estava 100% presente ali. Então, isso é uma peça fundamental para quem sofre de ansiedade. Respiração profunda. Então, aqui era o lance que eu queria que a Aline fizesse com vocês, porque ela tem uma técnica que eu acho maravilhosa e ela tem usado bastante,
Aí eu queria que ela fizesse com vocês, mas ela foi lá botar as nenenzinhas lá para dormir, mas não tem erro não. A respiração profunda, ela é a maneira mais eficaz de acalmar o sistema nervoso, tá? Quando você se sente ansioso, respire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente. Repita esse processo várias vezes até se sentir mais calmo. Aí eu vou dar um break aqui pelo seguinte. É muito lindo de falar isso, mas na hora que o bicho pega é ruim de fazer, tá? Então, o que que acontece? Eu vou, eu vou ensinar para vocês o que que esse processo faz dentro do cérebro para vocês entenderem. Não adianta só respirar profundo, profundo, soltar pelo nariz, não adianta. Como eu falei lá no início, que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa, ou seja, o teu cérebro está entendendo que você está em perigo. Quando você respira, você precisa se concentrar na respiração para o teu cérebro entender que você está se concentrando em algo que não precisa para poder desligar o sistema. Então a sacada está aí. Respirar por respirar não vai te tirar da crise de ansiedade, tá? O que você precisa é se concentrar na respiração. E para isso a gente vai fazer essa primeira técnica, tá? Queria que todo mundo fizesse comigo aqui, ó. Vocês vão ficar bem relaxados, solta bem o corpo. Entende? Quem quiser fechar o olho pode fechar, quem não quiser não fecha. Se a galera pudesse abrir a câmera ia ser perfeito, porque aí ia dar para ver todo mundo. Então, olha só, essa técnica ela tem vários nomes, tem várias numerações, mas o número não importa. O importa é que precisa ter algo para você se concentrar, tá? Fala aí, Ricardinho, beleza, irmão? A técnica eu chamo de 3, 6 e 9. Como é que funciona isso? Você vai inspirar por 3 segundinhos. Então, se concentra que o ar está entrando por 3 segundos. Vai segurar o ar lá dentro por 6 segundos. E vai soltar o ar devagar por 9 segundos. Ou seja, você está respirando, segurando um pouco do ar e soltando lentamente. Foi aquilo que a gente falou ali no início. Só que quando você se concentra na numeração, o teu cérebro presta atenção que você está tirando um tempo para se concentrar em algo que não precisa. Então, o que o cérebro fala? Porra, se essa pessoa está passando por algo perigoso e está se concentrando em algo que ela não precisa se concentrar, tem algo errado. Ela não está passando pelo perigo. O sistema desliga. Entende? Então, essa é a forma mais rápida de você conseguir sair de uma crise de ansiedade. Aí a gente junta alguns fatores. Lembra que eu falei da meditação, que era treino? Essa respiração também é treino. Por quê? Lembra que hoje vocês estão numa estrada que não estão conseguindo ver os carros. Então, quando você começar a pensar assim, 1, 2, 3, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer isso. Opa, não, pera, aí, 1, 2, 3, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir. Ai meu Deus, eu tenho que segurar o ar. Mas, entende? Você vai entrando na crise, vai aprofundando na crise. Por isso que você precisa treinar. Treina quando você não estiver na crise. Está tranquilo em casa, está tomando banho, treina a respiração. Treina. Treina parar um pouquinho e se concentrar na respiração. Porque esse 3, 6 e 9 é o início do treinamento para meditação também. Entende? Se você para tranquilo, num cantinho onde você se sinta bem, se sinta em paz, pode ser qualquer lugar, se concentra em puxar o ar, segurar e soltar bem devagar. Na medida que você vai treinando isso, você vai percebendo que a tua cabeça vai parar em N lugares.
em N lugares. Toda vez que você tiver a clareza que você não está mais se concentrando na respiração, você volta. Entende? Começou, puxou o ar, segurou, a cabeça foi lá. Foi lá, você percebeu? Traz ela de volta. Opa, puxei, segurei, cabeça foi lá. Percebeu? Traz ela de volta. Você vai começar a ver que vai começar a perceber mais rápido. Ela saiu, tu já percebeu, voltou. Saiu, percebeu, voltou. Até que vai chegar um momento mágico onde a cabeça não vai. Ela vai para onde você quiser ir. Certo? Aí é mágico. Pode falar, Paulinha. Virou Pronto. mute? Não, eu só vou te falar que eu tentei usar essa técnica hoje, mas eu estava no meio de uma turbulência, assim, e eu conseguia voltar, realmente eu não consegui, porque estavam 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Mas eu É até treino. anotei aqui, tem que ser É realmente, treino. mesmo que não esteja na turbulência, para você ter conseguir, quando Isso aí. tiver, né? É treino, né? É treino, entende? Porque imagina, você não tem referência. Você nunca fez a tua cabeça desacelerar. Então, tu não tem referência. Aí você vai tentar usar justamente quando está no meio da turbulência, entende? É muito difícil, não é impossível não, tá? Não é impossível. Eu já tive paciente meu que conseguiu pelo menos chegar em casa fazendo isso. E ela me ligou assim, feliz da vida, no meio da crise que ela estava, mas ela ficou feliz da vida porque ela conseguiu chegar em casa. Porque toda vez que acontecia isso com ela na rua, ela desmaiava, quando ela acordava, ela estava no hospital. Olha que doido. E ela conseguiu chegar em casa. Então, olha a vitória. Entende? Foi tranquilo? Não foi. Foi difícil? Foi. Mas ela chegou em casa, maluco. Isso é uma vitória, pô. Entende? Então, é isso que tem que pensar. Tem que ter a continuidade. Tem que treinar. Certo? Quanto mais você treina, melhor você fica. Tá? Quanto mais treina, melhor fica. Entende? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o compartilhar de novo. Foi isso? Foi. Então, sempre que, quando vocês olharem esse material, que tiverem na dúvida, aqui, respiração profunda, tá? Respira, solta pelo nariz, segura alguns segundos e expire lentamente pela boca. Lembra, 3, 6 e 9. Lembra nos números. Conta. 1, 2, 3, mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entende? Treina aí. Vai fazendo isso porque você vai começar a perceber que o teu corpo ele vai mudar. Você começou assim com o ombro aqui em cima, daqui a pouco você vai vendo que o ombro está relaxado, está lá embaixo, e você está mais calmo, entende? Isso é fisiológico, não tem nenhuma mágica nisso daí, tá? É fisiológico. Então, é uma forma de você conseguir vencer esse primeiro sintoma, essa primeira aparição da crise, de maneira fisiológica. Você só está informando para o teu corpo que você está bem, que você não está correndo perigo nenhum, entende? E ele vai lá e desarma o sistema todo. Tá tranquilo? Show. Vamos prosseguir. Aí, ó. Falei dela, agora tá aí. Eu não tinha lembrado se eu tinha posto aqui no corpo do negócio. Então, olha lá. Você inspira o ar durante 3 segundos, mantém o ar preso durante 6 segundos e em seguida solta lentamente durante 9 segundos. Tá beleza? Se vocês conseguirem fazer umas 10 repetições disso, vocês vão perceber que o corpo de vocês vai começar a dar uma formigada, vocês vão começar a querer bocejar,
vai sentir que o corpo vai ficando cada vez mais pesado. Por quê? Porque, cara, você está tirando uma tensão que estava no teu corpo no dia inteiro e você começa a eliminar, sabe o que de dentro de você? Cortisol. Você, com isso daí, você libera de dentro de você cortisol. Olha só, cara, cortisol é o hormônio do estresse. Se você para e consegue fazer 10 repetições dessa respiração, você começa a gerar no teu corpo todo um mecanismo para iniciar a liberação desse cortisol. Ele sair do teu corpo, você eliminar ele. Entende? Então é muito poderoso isso, né? Se vocês conseguirem fazer por 10 minutos, vocês ganham no seu corpo o que 3 horas de sono REM produzem. Então, imagina, 10 minutos dessa respiração equivale a 3 horas de sono REM. É muita coisa, cara. Vocês vão fazendo um detox no corpo, entende? Então, vocês ganham uma desaceleração da mente e vocês ainda ganham um detox de bandeja aí, tá certo? Vai falar? Pode falar, Paulinha. Tá Então, no... a Vivi comentou das crianças. Realmente, eu não tinha me ligado nisso, porque o Enzo, de vez em quando, ele fica muito ansioso por alguns motivos. Eu estou vendo realmente que criança tem ficado muito ansiosa. E aí, a pergunta é, a técnica, a numeração seria a mesma ou começaria com menos? Deixa eu falar uma coisa para vocês duas. Eu já falei isso para você, Paula. Cara, a ansiedade das crianças vem da Nossa referência ansiedade que delas. transfere para ela. Vem da referência delas, cara. É. Entende? Se vocês mudarem, as crianças vão mudar junto, Uhum. certo? Se vocês mudarem, as crianças vão mudar junto, tá? Se vocês começarem a fazer isso e colocar eles para fazer junto com vocês, mas não obrigar, porque o que acontece? A criança ela é muito de observação. Fala, Dudu, a criança ela é muito de observação e ela tem a referência de vocês nela. Se ela para e vê você lendo um livro, ela tende a querer ler um livro também. Se ela para e vê você no celular direto, ela tende a ficar no celular direto também. Entende? Então, se ela para e vê você fazendo esse exercício de respiração, ela vai te perguntar: pô, mamãe, o que é isso aí? Aí você vai lá e fala: pô, isso aqui a mamãe aprendeu para deixar ela mais calma. Quer fazer junto comigo? Aí você ensina para ela. Ensinou, ganhou mais um repetidor ali de uma coisa boa. Entende? Porque ela vai sentir a mesma coisa. E vocês, nesse momento, vão criar uma conexão muito mais forte, que aí é fenomenal, entende? Você vai ver que ela não vai conseguir, ela vai ficar inquieta no início, porque a criança está acelerada, mas ela vai ficar abrindo o olho. E toda vez que ela olha para você e vê você do olhinho fechado ali fazendo, ela fecha o olho dela também. Então é assim, entende? É um ciclo. É muito legal. Estava explicando para eles, a Elínia, a técnica da respiração, mas colocando a numeração para poder o cérebro se concentrar na numeração e na respiração e a gente desarmar todo o sistema da ansiedade, tá? Aqui, quando a gente vai dormir, que tem todo o ritual ali, né? Eu já ensinei isso para as minhas filhas. Hora de dormir tem que ter a respiração. E aí, às vezes, eu esqueço, Luiz. Aí vem a pequenininha e aí ela fala, mamãe, vamos respirar. Aí ela já puxa e solta pela boca. E com Isso aí, elas, assim, eu eu falei uso... Pode falar. porque elas perguntaram se podia fazer com as crianças, né? Se a numeração era a mesma. Aí eu falei que o melhor de tudo era elas fazerem, porque a criança é ansiosa por causa delas, né? Então, elas mudando, elas vão criando novas referências para a criança, entendeu?
Então, a criança ela passa a fazer e aí tudo se encaixa. Fica todo mundo sereno, todo mundo bem. Pode criar como se fosse um ritual. Olha, a partir de hoje, vamos fazer isso daqui sempre antes de dormir. Vai criando um vínculo maior, né? Acaba virando mesmo um ritual. E para elas que são menores, essa coisa do contar acaba ficando confuso. O que que eu uso? É a técnica da vela. Eu falo com elas, ó, imagina que aqui são 5 velinhas, então você tem que soprar todas elas. Puxa o ar bem forte, aí A puxa. Aí velhinha quando aqui não está mais dando conta de vela, não. Cheirar a florzinha, apagar a velhinha já não está colando mais, não. já não tá colando mais. Já tem que mudar de estratégia então, Já, Viviane. não está dando. Mas o importante é o que eu sempre falo, cara. Eu sempre falo com todos os meus alunos. A técnica, ela não importa. O que É o importa de é menos, você né? entender o que a técnica vai te proporcionar. Porque aí cada um encaixa a sua realidade, entende? Cada um cria a sua, porque você tem que entender qual é o propósito da técnica. O que eu quero? Eu quero relaxar a mente? Eu preciso colocar a respiração? Então, se você tiver isso, você cria o que você quiser, entende? Pô, se você pedir para ela empurrar um pedacinho de papel para frente e fizer isso devagar, com calma, sentadinhas as duas, ela vai fazer e vai estar respirando, vai estar focando em outra coisa e aí tende a ficar calma também. Tem? O negócio é vocês terem em mente que o cérebro precisa prestar atenção em algo que ele não precisa pensar para fazer. O barato todo está aí, entende? A forma como isso vai ser feito tem N formas, entende? Mas o principal é isso, tá? Aqui, ó, para dar uma continuidade, ó, Luiz, evitar algo. Oi, pode falar, Aline. só para, não sei se você já terminou de falar sobre respiração, eu percebi aí um momento que você estava falando que não, que na hora da crise ali é difícil, né, manter o foco na contagem. Então tem uma técnica que é suspiro fisiológico, que é Ah, você puxar forte o ar 2 vezes e soltar mais longo. é. Eu E ia aí falar você vai dela. fazendo isso, vai estar aí É, para frente ainda? não, eu ia falar dela no final, mas eu ia fechar. Mas isso daí é muito maneiro para vocês entenderem. Toda vez que a gente está chorando, é a respiração do choro, essa daí. Caramba, é Quando a mesmo. gente está, né? Quando a gente está chorando, está muito assim. Aí o que deixa a gente calmo? A gente vai, O suspiro. não é? É isso daí. É um barato isso daí. E é uma chance de você reproduzir isso fisiologicamente também. Essas duas fortes soltando ar. Então, o teu cérebro entende que aquela situação está acabando, entende? É aquela fase final do choro. É quando você está entrando naquela linha da calma de novo, entende? É muito maneiro, Aline. Foi bom você ter tocado. Eu tinha colocado aqui escrito para falar, mas eu ia esquecer. Valeuzão. Obrigadão. Bem, aqui é o óbvio, né, que às vezes a gente ignora, mas o ansioso, se faz consumo de álcool e de droga, está dando um tiro no pé, entende? Não tem muito para onde correr. E não precisa nem acreditar em mim, não, mas fica uma semana sem consumir e me fala do resultado. Pode ter abstinência e tudo, mas ainda vai ser uma semana mais tranquila do que se estivesse usando a droga e o álcool, tá? Porque o álcool ele dá uma detonada em algumas áreas do corpo, principalmente nas células nervosas, né? Se a gente for jogar para a medicina chinesa, o álcool ele ainda aquece, ele ainda esquenta o corpo, então ainda tem esse dado ainda, né? Que não é muito legal, tá? E que mais? Deixa eu ver aqui. As terapias, né? As terapias elas ajudam. A gente precisa tirar esse rótulo de que terapia é coisa de maluco, não é, tá? Você só precisa fazer a terapia quando está passando por algum problema. Não, eu acho que todos tinham que fazer terapia, todos, todos,
todos precisam ter um momento onde vocês vão estar com alguém que vocês podem ser vocês mesmos, sem máscara, sem nada, né? Você com você mesmo. Então, acho que todo mundo deveria fazer. E a gente tem N terapias, né? Aqui eu abordei a hipnose, porque vai ser o que a gente vai falar mais aqui. De todas as terapias, eu acho que a hipnose ela tem um resultado muito rápido, a gente consegue em poucas sessões algumas coisas que com a psicologia, a psicanálise, a gente demora Eu que muito o tempo. diga, eu que o diga. É, não é? É Um dia. verdade, é verdade. Mas então, assim, Eu falo que é mais cirúrgico, né? A hipnose, ela é muito, muito cirúrgica. ela é muito cirúrgica, porque, assim, às vezes, numas sessões de psicanálise, eu tava lendo um artigo não, era uma crônica, falando sobre a psicanálise. Eu não sei se foi Freud que falou que você precisava de 600 sessões para chegar no cerne do problema. Misericórdia. Ou seja, imagina você fazer uma sessão por dia durante 2 anos para conseguir chegar no cerne do problema, né? E muitas das vezes a gente, com uma avaliação numa sessão de hipnose, a gente consegue chegar no cerne do problema. E com algumas sessões a gente consegue trabalhar aquilo dali e ressignificar. Então, eu acho, como a Aline falou, eu acho a hipnose muito cirúrgica, entende? Esse lance que a gente teve aqui com a minha irmã, ali foi uma ressignificação muito legal por uma dor. Eu iniciei o processo com uma anestesia, era o que eu estava em mente, de dar uma anestesiada nela, porém eu vi no meio ali que o negócio virou para o outro lado. Então, assim, é aquilo, a gente é como se fosse um GPS, né? A gente vai dando a rota. Se a É pessoa muito seguir, intuitivo, ótimo, né? né? Entende? Então eu fui percebendo que a gente estava indo para um outro lado. Ali, aquela dor não era só uma dor, tinha algo ali guardado. E a gente deixou aquele algo mais bonito, entende? Então, a volta disso, o que é? Cadê a dor? Cadê aquilo que me machucava? Não é? Então, assim, Parabéns. tá mais cuidado ali o lugar, né? Tá mais bonito, não tá feio, É. entende? Então assim, é muito legal isso. E a hipnose, a gente consegue isso daí de uma maneira muito humana, né? Eu falo muito da humanização no tratamento sinceramente, eu não consigo ver algo mais humano do que a hipnose para qualquer um, para qualquer relação, certo? Porque você fala com o ser humano mesmo ali, você não fala com o consciente dele. Você fala com ele, com 95% dele ali. Então você vai falar com a dor dele, você vai É falar com lindo. aquilo que ele está ali preso, né? Então isso é que eu acho mais maneiro. Então assim, não é puxar sardinha, mas a hipnose é sensacional, né? Foi uma ferramenta que eu estou até hoje, Aline, por causa do Romani, que eu ia abandonar após de hipnose, porque eu achava que eu não ia conseguir deixar ninguém em transe. Olha que doideira. Caraca. Aí, com 2 aulas do Romani lá, ele falou que a gente já vivia em estado hipnótico. Eu falei, porra, se a gente já vive em estado hipnótico, eu não tenho que botar ninguém em transe. E aí minha crença acabou. Eu falei, se num papo eu consigo, tá ótimo. Isso deixa que eu falo, então tá tudo certo. E aí foi o que me fez terminar após, porque eu nem ia terminar, eu ia largar lá no meio, Caramba. entende? Olha que doideira. Eu escrevi um livro e botei isso lá no livro. Eu citei Legal. ele, eu perguntei para ele se dava para citar, eu citei ele lá. Mas é. Ó, outra terapia que funciona muito com quem tem ansiedade é a aromaterapia, cara. A aromaterapia ela é sensacional. Existem algumas fragrâncias que elas estimulam partes do nosso cérebro que faz com que a gente desacelere fisiologicamente também. Então é Lavandinha, né? sensacional. Pô, lavanda Lavanda.
alecrim, tem Eu umas trabalho coisas. também com os óleos essenciais. Clarão, então, Ou, essa semana eu fui no PSF porque eu pisei num arame e aí machuquei o pé e ficou doendo demais. Aí eu fui lá tomar uma antitetânica. E aí a menina tinha me dito, né? Eu perguntei se ela estava lá, mandei mensagem antes. E tinha uma mulher lá que estava com crise. E aí eu já peguei meu lavanda e levei. Caramba, assim, é muito massa de ver, né? é Quanto muito. funciona. É. Porque ativa, né, cara? A gente não é um negócio mágico. A gente vem de várias gerações, né? A gente tem isso no nosso DNA. Então, isso é ativado, entende? Isso é ativado. Não tem, libera uma série de substâncias que fazem você mudar de estado muito rápido, entende? É muito legal, é muito bom mesmo, tá? Vamos dar aqui uma sequenciazinha. Então, gente, já está muito na hora? Não, está quase. Ó, redução de estresse, tá? Isso daqui eu coloquei para falar assim de. Ah, aqui, ó, Aline, você falou, estava falando isso hoje na tua live, ó. Dizer não quando necessário. Eu peguei essa parte da Ó, live, isso né? é economizar energia. É É libertador. libertador, é libertador, entendeu? Você dizer não, saber dizer não é libertador. Geralmente a pessoa que não sabe dizer não, Aline, me corrige se eu estiver errado. A pessoa que não sabe dizer não é o tal do resolvedor, é o cara que resolve. Só que o cara que resolve, ele vai ser sempre procurado porque ele resolve, certo? Aí como que eu ensino o resolvedor a dizer não? Todo aquele que procura o resolvedor está com uma urgência. Aí o resolvedor vai lá, tira o tempo dele para resolver essa urgência, certo? Só que se o resolvedor falar uma frasezinha assim, ó, cara, tu pode fazer isso para mim hoje? Aí o resolvedor vai lá e fala, cara, hoje não dá, mas daqui a 2 dias eu faço. Meu irmão, aquele cara que está com a urgência vai buscar outro resolvedor. Você ele já não busca mais. Ou seja, você falou um não com classe. Você falou um não sem perder a amizade. Entende? Então, cara, você saber dizer não, você saber delegar tarefas, você saber gerenciar o seu tempo, isso tudo faz uma diferença gritante na ansiedade. São pontos que fazem com que você reduza muito o estresse, tá? O gerenciar o tempo está bem ligado àquele planner que eu falei lá atrás, de você organizar a tua semana. Você, quando organiza a tua semana, você consegue dar hora, dia e local para resolver as demandas que vão aparecer, que não estão planejadas. Então, se você não tem isso estruturado, o que acontece? Vamos supor que marquei um negócio com a Aline. Aí, cara, pô, marquei, tô lá, Aline, vamos fazer aquilo dali, aquela live e tal. Aí, pô, um parente da Aline fala, pô, Aline, você pode fazer isso daqui para mim, cara? Aí você falou, pô, posso, vou lá e faço. Aí a mãe da Aline fala, pô, Aline, tem? Daqui a pouco ela falou assim, cara, vai ficar apertado para fazer a live com o Luiz. Cara, olha o estresse todo que rolou. Uma parada que estava tranquila ficou totalmente embaçada. E o quanto, se a primeira pessoa que procurasse ela virasse assim, cara, hoje não dá, mas amanhã, tal horário, eu faço. Pô, mãe, ó, daqui a pouco, depois dessa live aqui, eu vou ter 1 hora livre, eu faço. Entende? Você sabe onde você vai colocar. Se você não tem isso organizado, você vai acumulando na cabeça. Acumulando, 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 porque é muito difícil você parar para organizar isso. Entende? Agora, quando está tudo escrito no papel, fica mais fácil. Beleza? E essa confusão na agenda, essa pessoa aí que não consegue dizer não, ela muitas vezes ela vai cancelar os projetos dela, a agenda dela, em função da agenda do outro. E É, isso é terrível, isso gasta a energia eu, da gente. eu falo uma frase que é a seguinte: você deixa de construir o teu sonho para construir o sonho do outro.
Dos outros. E o outro não tá nem aí, na verdade. Não tá nem aí, porque ele quer que você resolva. Aí aqui é só o enfoque para isso, organizar a semana criando um planner, Eu falo que beleza? eu fiquei muito melhor com relação a isso, né? Eu era bastante ansiosa no sentido de já acordar, Luiz, era como se desenrolasse assim, um pergaminho de atividades que eu tinha que fazer. Assim, ao acordar, ao abrir o olho, já vinha aquela desenrolando assim, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E aí, com até mesmo com essa questão da meditação, né, que você disse, cara, isso mudou demais, porque agora eu acordo, a primeira coisa é agradecer, assim, já é automático, e é coisa que você vai treinando, né? Antes vinha É, uma lista de tarefa, agora vem uma lista de agradecimentos. Então, assim, cara, a é, primeira coisa, Senhor, obrigado por eu poder acordar, levantar da minha cama e fazer minhas atividades. Isso é é maravilhoso. isso aí. E aí já vem Eu, mais uma lista de agradecimentos, e assim, muda completamente a energia do nosso dia ali, né? A é frequência que a gente mesmo. vai ficar durante o dia muda completamente. Eu passei para a galera, durante essas semanas, para eles fazerem esse exercício da gratidão. Cara, é poderoso Todo, demais. todo dia de manhã, escrever 5 coisas pelas quais eles são gratos. Irado. Só que são 5 coisas diferentes a cada dia. A galera acha que é difícil, cara, mas não é. A gente tem muita coisa para Depois agradecer, que cara. começa, aqui o nosso ritual é à noite, assim, quando deito com as meninas, aí vai eu e meu marido no quarto delas, a outra vem também, e aí cada um agradece pelo menos 3 coisas. A gente começa com 3, quando vê já foi 10, já foi, sabe? E aí tem uma do meio que fica policiando. Ô, peraí, você tá agradecendo demais. Mas é muito gostoso porque elas mesmas já criaram esse hábito, sabe, de agradecer. Hoje é isso, e cada dia vem coisa diferente mesmo, né? E é muito bonitinho de É ver isso elas aí. fazendo isso. É top. Então, Aline, olha só. Eu vou fechar aqui, tá? Que, ó, essa é a parte que a gente vai iniciar na sexta-feira, que a gente já entra na hipnose. Eu vou fazer com eles o menino subir na montanha. Então, Vou conversar com eles na sexta-feira, aí eu já vou explicar essa parte aqui. A gente já passou um pouquinho do horário, mas acho que dá para fazer a técnica. vamos ver Aline, dá aqui, para fazer? 10 Vê aí. minutinhos. Ah, dá tranquilo. Vocês Galera, querem com aguenta sonífero ou as sem 10. sonífero? Eu acho que E vai aí, ser top. Viviane? Sei demais. Com Com muito. sonífero. Ai, Muito que bom. delícia. Luiz, você Oi. consegue compartilhar aí um sonzinho da natureza aí para poder trazer o relaxamento mais profundo? Deixa eu ver aqui, porque eu tinha colocado, só que não estava muito alto o som, né, Vic? Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui. Vamos ver se vai agora. Cadê aqui o Spotify? E eu começo a fazer, gente, eu fecho o olho, quando eu vejo, eu também tô, assim, completamente ali no flow também, é muito gostoso. Ah, mas é muito bom mesmo, cara. Porra. Ô, Luiz, você sabe que a minha filha de 13 anos, ela já aplica técnicas de hipnose na escola, É com os mesmo? colegas, dor de cabeça, com os colegas, ela já chega lá e começa. Que É muito legal. maneiro, muito legal. Vê se tá boa essa música aí, ó. Que é som da natureza mesmo. Eu gosto de natureza, né? Na verdade, nós somos parte da natureza, né? Então, que Mas tá ouvindo a música? ah, tá muito baixinho. Melhorou? Eu não ouço, não. Também não ouço, não. Não tá rolando não, Ah, Tavinho. deixa eu Tenta no ver se eu consigo YouTube. botar. É o YouTube, né? Tenta o É, YouTube. põe um vídeo do YouTube, mais fácil. Vou botar aqui. É porque tá pelo som do computador, né? Não tá legal.
eu abrir aqui. Elisângela e Marinês, tá aí? Deixa eu ver. Tem uma galera que Sim, não, tô sim. nossa, É que minha Aí, internet. Tô sim, tô aqui. Boa noite. beleza. Tamo junto. Gente, deixa eu vocês ver. querem já ir para a cama e ficar lá na posição de dormir ou ainda tem alguma coisa para fazer? Não, aqui a gente já terminou. É só a galera relaxar agora, esse é o bônus. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar agora aqui. O Então negócio que a Aline vai abriu. botar para dormir, e as crianças, quem vai botar para dormir? É isso aí que é uma confusão. Meu marido acho que já dormiu e ela não dormiu. Aqui é Que desse isso, jeito. velho? Parece que só mãe que É tem sua mãe. O o líquido sonífero. mágico de fazer dormir. Pô, não tô conseguindo botar o YouTube, não. Deixa eu tentar Estranho. aqui. Pode pôr. Desabilita aí para mim. Deixa eu habilitar aqui para você. Peraí. Ô, Aline, põe no seu celular, que de repente é melhor. Também dá. Pode? Vê aí, Aline. Também dá. Vê se põe para você. Mas deixa eu ver aqui no YouTube. Gente, eu tenho uma prima que mora aí no Rio. Cara, eu tô devendo uma visita a ela desde outubro do ano passado. Caramba. Eu gosto demais daí. Aí. Você é da onde, Aline? Eu sou de Minas. Eu não gasto mais nenhum real com curso de marketing digital. Tá? Esse vai aumentar. Minas raiz mesmo, Curso online. bem da roça. Ó, deixa eu voltar aqui, eu já peguei no. É roça mesmo, Pegou? de fazenda, assim, com boi, com tudo, com direito a tudo. A minha prima ama, ela vem assim, todo ano, ela costuma vir até 2 vezes por ano para sair daquela correria lá, trabalha ela tem lojas, então assim, o ritmo é bem pesado, né? Quando chega aqui, nossa, ela se acaba. Principalmente na cozinha, né? Rosquinha de nata, broa, pão de queijo, essas Oh, coisas. delícia. Agora dá aqui. Deixa eu Foi? mandar. Conseguiu? Acho que vai dar. Tá compartilhado. Foi. Vou só abaixar um pouquinho, parece que tá bem alto. Não, tá bom, o volume. Tá ok? Vocês estão ouvindo a minha voz em primeiro plano? Beleza, vamos lá então. Vou convidar vocês agora a se entregar para esse momento, né? No aqui, no agora, conectar com a respiração primeiramente. Vamos lá, ficar numa posição confortável, pés apoiados no chão. Puxando o ar pelo nariz. Deixa que faça aquela zoeirinha, como se fosse uma zoeira de mar. Solta bem devagarinho, tocando aberto. E eu quero convidar vocês a, quando puxar o ar, vamos puxar os ombros lá perto das orelhas. Quando soltar o ar, solta os ombros bem rápido, assim, como se fosse um saco de batatas. Mais uma vez, puxando os ombros e a respiração. Lá em cima, perto das orelhas. Pode até fazer uma zoeirinha. Soltar mesmo. Mais uma vez, puxando os ombros junto com a respiração. Soltando de uma vez. Isso, você já começa a perceber que o seu estado já começa a mudar. Continua puxando o ar agora, já não precisa mais trazer os ombros. Mas puxa o ar lá da sola dos seus pés até o topo da sua cabeça. Expandindo.
enchendo a barriga de ar, como um balão. Quando soltar o ar, solta do topo da cabeça até a sola dos pés, esvaziando, deixando que esse balão fique bem vazio. Bote todo o ar da sua barriga, peito. Isso, muito bem. Mais uma vez. Puxe o ar profundamente. Expandindo, preenchindo. Solta o ar bem lentamente. Esvaziando. Permitindo que toda preocupação, toda urgência, toda pressa vá derretendo com a sua expiração. À medida que você coloca o ar para fora do seu corpo, imagine que todas essas coisas, toda a tensão, vai também derretendo e escorrendo, descendo lá para a terra através de você. Continua respirando, sentindo o movimento que o seu corpo faz, o movimento da sua caixa torácica. E agora é como se você pudesse sentir o sangue correndo dentro das suas veias. Quanto mais você se conecta com a sua respiração, mais relaxado você fica. Quanto mais você ouve a minha voz, mais profundo o relaxamento você consegue. Não porque eu digo, mas porque assim você escolhe. Porque assim você se sente muito bem. Isso. Vai puxando o ar, soltando. E eu te convido a colocar a sua atenção agora nas suas pálpebras, permitindo que elas fiquem pesadas, bem relaxadas, como naquele dia que você podia dormir até mais tarde, não tinha nada para fazer, nem lugar para ir, simplesmente aqui e agora no seu espaço. Distribui agora o relaxamento nas suas pálpebras, pela sua testa, pelo espaço entre as suas sobrancelhas, permitindo que ela desenvolve, que fique lisa, e vai levando esse relaxamento para a sua fonte, para o seu couro cabeludo, suas bochechas, língua, garganta, maxilar. Solta seu maxilar um pouquinho mais. Vai se sentindo confortável, relaxado, entregue, porque assim você se sente muito bem. E agora vai descendo com esse relaxamento no seu pescoço, cada músculo que envolve o seu pescoço, vai descendo pela nuca, pelos seus ombros, vai sentindo os seus ombros agora ficando mais pesados e relaxados, e deixa descer e escorrer pelos seus braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos das mãos. E agora suas mãos bem pesadas, bem relaxadas. Se você conseguisse agora, nesse momento,
braço direito, permitindo que ele fique ainda mais pesado. E agora faça o mesmo com o seu braço esquerdo, desligando cada músculo, sentindo eles pesados e relaxados desde o braço. Isso, você se sente muito bem, muito confortável, porque assim você escolhe. E agora, vai permitindo que esse relaxamento tome conta de todo o seu tronco, na parte da frente, seu peito, sua barriga, na parte de trás, cada músculo das suas costas, sua coluna, seus nervos, seus órgãos, todos eles completamente relaxados, todos eles trabalhando na maior harmonia e equilíbrio para o seu bem-estar. E deixe agora esse relaxamento descer para o seu quadril, permitindo que ele fique ainda mais pesado, sentindo contato com a cadeira, com o sofá em que você está sentado, pesado, relaxado. Vai descendo pelas pernas, as coxas. Esse relaxamento ele desce na parte da frente, na parte de trás, nas laterais, passa pelos seus joelhos, por cada articulação e vai descendo pelas canelas, pelas panturrilhas, completamente relaxado. Vai descendo pelos tornozelos, pelos pés, dedos dos pés. Puxa o ar mais uma vez. Solta o ar e você vai 2 vezes mais profundo. Desse relaxamento que é tão bom, é tão gostoso. E você se sente muito bem. Puxa o ar mais uma vez. Quando soltar o ar, vai 5 vezes mais profundo em relaxamento. Isso. Muito bem. Viviane, você está indo muito bem. Paula, você tem uma ótima imaginação. Ricardo, você se ama e se prioriza. Luiz, como é bom sentir cada parte do seu corpo. Relaxado, tranquilo. Mais uma vez, puxando o ar, Marinês, Elisângela. Soltando o ar. E permitindo. Você se permite agora entrar e permanecer neste estado de profundo relaxamento durante toda a sua noite de sono. Você pode dizer agora, mentalmente ou na sua boca, eu me permito relaxar. Tá tudo bem relaxar. Eu mereço uma noite reparadora de sono. Quando eu acordar, estarei completamente renovado. Puxa o ar mais uma vez. Solta o ar. Pode mexer agora os dedos dos pés,
as mãos. Deixa seu pescoço. Desce os braços para cima. Dá uma espreguiçada. E sinta a gratidão por esse corpo que você tem. Por cada partezinha dele. Por cada célula que compõe esse seu corpo, que é a obra-prima do Senhor. No seu tempo, pode abrir os olhos. Pode ser que eles estejam bem pesados aí. Quase fui, hein? E aí? Lacrimejando, gente. Nossa, Mais eu ouvi 5 mãe minutinhos. longe. É muito bom, né, gente? Aline, Nossa, brigadão, eu brigadão, bocejei umas Aline. 50 vezes. Sensacional, viu? Que bom, assim, gratidão que eu tenho de poder ter amigos como você, tá? Da gente lá do movimento. Pô, eu falo para todo mundo que eu encontro que o movimento foi um divisor de águas para minha vida. Lá eu conheci pessoas, cada um com a sua história, cada um com a sua luta. E pô, a Aline foi uma pessoa que eu vi evoluir assim absurdamente nesses anos aí, né, que a gente já se conhece. E olha que